Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido cada um a dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto é Mateus 5, 31, 32, do divórcio e do novo casamento. Então, em 2 versículos, Jesus trata desse tema tão atual, tão relevante, o divórcio e o novo casamento. Te convido à leitura da palavra de Deus. Diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 31, 32 é uma parte do Sermão do Monte, que nós estamos fazendo um estudo indutivo, observação, interpretação e aplicação. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a chegar ao significado e principalmente a aplicar na nossa vida, para que possamos ser obediente, ser fiel ao Senhor, atender à Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira parte do estudo é a parte da observação. Antes de adentrarmos aqui nos pontos de observação, eu quero fazer um breve resumo aqui do contexto. Então, aqui no Sermão do Monte, Jesus estava não inovando, não criando novas leis. Ele estava corrigindo a interpretação equivocada que os fariseus e os escribas da época dele faziam da lei de Moisés. Então, não é lei nova, é a mesma lei de Moisés, só que ela vinha sendo mal interpretada durante séculos. E Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele está corrigindo esses erros de hermenêutica, de interpretação, e dando o significado, o ensino correto da lei de Moisés, como nesse caso aqui. Tá? Então, o primeiro ponto, Jesus ele interpreta a expressão coisa indecente de Deuteronômio 24, 1, usando qual expressão em Mateus 5, 32. Então, se você olhar, o texto de referência é Deuteronômio 24, verso 1. Nesse texto, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, então eu chamo a atenção dos irmãos aqui para essa expressão, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa. E aí o texto prossegue dizendo as hipóteses do divórcio. Então, lá no texto da lei de Moisés, Deuteronômio 24, 1, tem essa expressão: se o homem casasse com uma mulher, né, e encontrasse alguma coisa indecente nela, poderia se divorciar dela. Então Jesus vem aqui no Sermão do Monte para corrigir a interpretação que os judeus estavam fazendo dessa expressão coisa indecente. Porque eles fizeram uma interpretação tão abrangente que qualquer coisa ou muita coisa era considerada indecente para justificar ou para legitimar o divórcio. E aí Jesus vem trazendo uma correção restritiva. E aí ele não usa essa expressão coisa indecente, ele usa uma outra expressão. Essa que é a pergunta. Qual que é essa outra expressão que Jesus utiliza aqui no verso 32 para substituir coisa indecente? E a resposta: relações sexuais ilícitas. Então Jesus ele é mais específico, mais claro. Ou seja, ele está dizendo que lá na lei de Moisés, Moisés estava se referindo à relação sexual ilícita, ou seja, ao adultério, e não a qualquer fato, né? Então há uma restrição na interpretação de Jesus. Então, em caso de relação sexual ilícita, né? É nesse sentido. Outro ponto: qual a quantidade de situação indicada por Jesus para o repúdio ao cônjuge? Então, nesses 2 versos, Jesus está falando que em alguma situação um cônjuge pode repudiar o outro, pode se divorciar do outro. Quantas situações são indicadas por Jesus aqui nesses 2 versículos? A resposta: uma situação. Qual é essa situação? É essa que nós já falamos. Em caso de relações sexuais ilícitas. Isso está no verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher,
exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, só tem uma exceção para repudiar um cônjuge, que é o caso de relações sexuais ilícitas. Seguindo, no item 5 do capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, então essa Confissão de Fé de Westminster é muito utilizada pelas igrejas reformadas, né? É o texto doutrinário mais conhecido das igrejas da Reforma, depois da Bíblia. Né? Então, lá no item 5 do capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, essa expressão relações sexuais ilícitas é substituída por adultério. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, na Confissão de Fé, vai no item 5, capítulo 24, você vai ver que os teólogos que criaram a Confissão de Fé de Westminster, lá em Londres, eles foram mais específicos ainda. Eles não utilizaram relações sexuais ilícitas, eles já indicaram a palavra adultério. Ou seja, Jesus está falando de adultério. Então, em caso de adultério, de traição, pessoas casadas, a parte que é vítima da traição, ela pode repudiar a outra parte. Só nessa situação. Tá? Seguindo aqui, se o Senhor odeia o divórcio. Lá em Malaquias 2, 15 e 16, nós não vamos ler, mas vocês podem ler depois. Ó. Profeta Malaquias, capítulo 2, versos 15 e 16, Deus fala que ele odeia o divórcio. A pergunta é, se Deus odeia o divórcio, conforme está lá nesse texto, por que há essa exceção das relações sexuais ilícitas? Por que tem essa exceção? Porque em caso de adultério, a pessoa pode repudiar a outra, ela pode se divorciar da outra, se Deus odeia o divórcio, né? A resposta está em Mateus mesmo, no capítulo 19, no verso 8. Jesus disse, respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Então isso aqui foi a graça de Deus, né? Em razão da dureza do coração humano, Deus permitiu que Moisés relativizasse a lei do divórcio. Mas não foi o plano de Deus desde o início. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus não criou com essa possibilidade de existir o divórcio. Mas em razão do pecado, da dureza do coração, Deus permitiu que Moisés criasse essa exceção. Né? Moisés usou a expressão, fazendo uma recapitulação aqui, né? Moisés usou a expressão coisa indecente, e Jesus corrigiu a interpretação que os judeus fizeram dessa expressão, dizendo, não, aqui está se referindo a relações sexuais ilícitas. E a Confissão de Fé de Westminster usa a palavra que é mais conhecida, adultério. Então, em caso de adultério, a parte vítima pode repudiar a outra, ou seja, pode se divorciar da outra. Quem se divorcia fora dessa exceção, comete pecado e expõe a pecado ao menos mais quantas pessoas? Então a pergunta aqui, ó. Quem se divorcia fora dessa exceção, não é caso de adultério, e mesmo assim a pessoa se divorcia. Então essa pessoa ela está cometendo pecado. E ela está expondo outras pessoas a pecado. A pergunta é, quantas pessoas estão sendo expostas a pecado quando alguém se divorcia sem a permissão da Bíblia, sem a permissão das Escrituras? Quantas pessoas estão sendo expostas ao pecado em razão dessa atitude de quem se divorcia? Né? Se observar o verso 32, Jesus falou assim, ó, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então, aqui uma pessoa vai ser exposta, ou seja, a outra parte do casal, né, fica exposta a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, a pessoa que se casar com ela também comete adultério. Ou seja, uma pessoa que divorcia fora da vontade de Deus, não é caso de adultério, ela se divorcia. Ou seja, ela está pecando e está colocando o ex-companheiro, né, a ex-esposa ou ex-esposo, está criando uma situação para que essa pessoa também cometa adultério quando ela se casar com outra pessoa, e a pessoa que casar com por exemplo, a mulher divorciada ou o homem divorciado,
nessa situação, também cometerá adultério. Né? Então, pelo menos duas pessoas, no mínimo duas pessoas, ficam expostas a cometer pecado. Isso é um ponto importante para reflexão. As consequências do divórcio irregular, né, diante da norma de Deus. Essa exceção, uma outra pergunta aqui, ó, essa exceção ao juramento do casamento, ela é obrigatória? Ou seja, o cônjuge traído, ele é obrigado a se divorciar? Né? Não, nós sabemos que ele não é obrigado a se divorciar, mas ele pode se divorciar se ele quiser. Mas ele não é obrigado. Se ele quiser perdoar a pessoa, né, pode perdoar e continuar o casamento. Mas se ele quiser se divorciar, diante de Deus há essa permissão. É como se a pessoa que traiu tivesse morrido, né, diante de Deus, nessa relação do casamento. Uma outra questão de observação aqui, ó, existe outra hipótese em que a Bíblia autoriza o divórcio? Então aqui Jesus está falando de uma hipótese só. Um cônjuge só pode repudiar o outro em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, em caso de adultério. Mas existe outra situação que o divórcio é permitido? Nós vamos encontrar a resposta na Confissão de Fé de Westminster também, no capítulo 24, item 5. Então, existe uma outra possibilidade, né? Poucas pessoas sabem, né? Ou vamos dizer assim, nem todo mundo sabe dessa outra possibilidade, que é uma possibilidade passiva, que é o caso da deserção obstinada que não possa ser remediada. Deserção obstinada que não possa ser remediada, nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Em outras palavras, é o abandono. Então, quando um dos cônjuges abandona o outro, uma deserção, total abandono, sai de casa, vai embora, se muda, né? De forma obstinada, não tem como fazer a pessoa mudar aquela decisão de ir embora, de abandonar o outro, né? Nem a igreja consegue convencer essa pessoa a voltar a se unir ao cônjuge abandonado, né? E nem o magistrado civil, né? Nem a justiça, nem os juízes, né? Aí nesse caso, a pessoa que foi abandonada, ela pode se divorciar. Tá? Nesse caso, está lá na Confissão de Fé 24.5. Mas é diferente do que Jesus está falando aqui, que Jesus está falando no caso ativo. Então, a pessoa que é traída, ela pode repudiar a outra. Essa situação aqui da deserção é o inverso, é uma situação passiva. A pessoa que foi abandonada, né, uma deserção, ela pode romper o vínculo matrimonial se não tiver como remediar a situação. Então tem que ter uma tentativa de reconciliação pela igreja, pelo magistrado civil, mas é uma situação absoluta. A pessoa realmente abandonou, não quer, aí o abandonado ele pode se divorciar. Certo, então agora nós vamos para o segundo bloco, que é a interpretação. O que Jesus está ensinando aqui? Nós fizemos várias observações e fica mais fácil agora chegar à interpretação. A interpretação, eu coloquei 3 itens aqui para nos ajudar. Jesus está confrontando o ensino dos escribas e fariseus, que estendiam a interpretação da exceção de Deuteronômio 24:1, aquela expressão coisa indecente, para se divorciar por qualquer motivo. Por exemplo, não cuida bem da casa, então vou divorciar. Não sabe cozinhar, vou divorciar. Ensinando que o divórcio por repúdio somente é permitido por Deus no caso de relações sexuais ilícitas. Então, na época de Jesus, a pergunta é essa, e a resposta é sim, Jesus está ensinando isso, está confrontando o ensino dos judeus, dos escribas e fariseus, porque na época dele era desse jeito, os homens se divorciavam das mulheres, ela não sabe fazer isso, ela não é boa cozinheira, ela não cuida bem da casa, e estava relativizando, né? Dando uma interpretação muito abrangente de coisa indecente. Então, ela não sabe cozinhar, isso é uma coisa indecente, vou me divorciar, está lá na lei, Deuteronômio 24:1, Moisés escreveu, se encontrar alguma coisa indecente nela, pode dar carta de divórcio para ela. Ou ela não sabe fazer isso, ela não me trata bem. Então, várias situações eles criavam para justificar ou para legitimar o divórcio. Jesus está falando, não é assim não. Moisés estava falando de relação sexual, não é qualquer coisinha, qualquer desagrado ou qualquer conflito. Não é.
Então Jesus está confrontando aqui a interpretação errada que eles faziam. Seguindo, Jesus alertou para os efeitos pecaminosos do divórcio não permitido. Quer dizer, Jesus alertou para os efeitos pecaminosos do divórcio não permitido, dizendo que quem se divorcia está pecando e se casar com outra pessoa cometerá adultério, assim como a pessoa repudiada e quem com ela se casar. Então Jesus estava alertando a gente. A coisa é séria. Divorciar sem essa exceção que permite, que é o caso do adultério, divorciar por outros motivos, você peca. A pessoa que era casada com você vai ficar exposta, porque quando ela casar com outra pessoa, diante de Deus, aquela pessoa está cometendo adultério, porque diante de Deus, aquela pessoa ainda é casada com a primeira, né? Então, quem divorcia peca, a outra pessoa vai pecar quando casar, e quem casar com ela também vai cometer adultério. Envolve, no mínimo, três pessoas pecando, né? Ofendendo a santidade, os propósitos de Deus. Ou seja, é uma coisa séria. Né? É uma coisa séria. Então Jesus está alertando para ele, alertando o povo, né? Alertando os judeus, os escribas, os fariseus, sendo confrontados, né? Pela interpretação dele. E aqui por último, na interpretação, podemos aprender que o casamento é compromisso diante de Deus e dos homens, que não é união sexual provisória, e que o casamento é compromisso determinado de procurar o bem do outro, tratar com carinho, proteger, cuidar, edificar e ser paciente. Essa afirmação, você concorda com ela? Essa afirmação é um resumo do pensamento do D.A. Carson, é um teólogo que eu estou usando aqui também para preparar esse material. Você concorda com essa afirmação? Casamento é compromisso diante de Deus dos homens, não é simplesmente união sexual provisória. O amor é compromisso determinado de quê? De procurar o bem do outro, de tratar com carinho, de proteger, de cuidar, de edificar e ser paciente? É uma pergunta retórica, a resposta sim, né? Todos nós concordamos. E por último aqui, a aplicação. Observamos o texto, procuramos o significado, entendemos o que Jesus estava ensinando, quem ele estava confrontando, como que aquelas pessoas daquela época pensavam, né? Elas pensavam que podiam se divorciar por qualquer motivo e que estava tudo bem, que Deus estava permitindo, e na verdade elas estavam pecando e colocando outras pessoas expostas a pecado, ao adultério. Agora nós podemos aplicar. Podemos fazer aquele exercício. Gente, o que isso me ajuda hoje? Como que eu posso colocar isso em prática na minha vida, no meu dia a dia? 2 pontos para reflexão aqui que eu preparei para os irmãos. Primeiro ponto. Antigamente, o divórcio era raramente encontrado nas igrejas. Era muito difícil encontrar alguém na igreja divorciado. E isso mudou, né? Nós sabemos que, infelizmente, isso mudou. A pergunta é, o que pode ter mudado o entendimento de tantos cristãos atualmente sobre esse assunto? Por que tanta gente hoje nas igrejas cristãs tem um entendimento parecido com o entendimento que os escribas e fariseus tinham na época de Jesus? Que o divórcio está liberado. O que será que... O que mudou o entendimento das pessoas hoje, né? Para chegar a esse estado. Né? Eu pus algumas questões aqui, alguns pontos. Talvez a falta de temor a Deus, a falta de lealdade com o cônjuge, a sociedade sexualizada, muito sexualizada, né? Dominada pela luxúria, o hedonismo, que é essa ideia de que a pessoa tem que viver para ter prazer, que o fim do homem é ser feliz, é ter prazer sexual, por exemplo. São alguns pontos aqui que talvez estejam na raiz desse problema, né? E por último, uma pessoa que se divorciou sem a permissão das escrituras, por motivo diverso do adultério. Ela se divorciou, mas não teve adultério, mas ela se divorciou. E ela também não foi abandonada, mas ela quis se divorciar. Teve os seus motivos, mas não foi o motivo que Jesus está falando aqui. Não foi adultério, relação sexual ilícita. E também não é aquele caso que a confissão de fé fala do abandono, da deserção. O outro cônjuge não abandonou não, estava vivendo, mas quis se divorciar.
A pergunta é, o que essa pessoa deve fazer? O que essa pessoa que se divorciou sem a permissão das Escrituras, sem, né, a aprovação de Deus, o que ela deve fazer? Primeiro, ela deve reconhecer o pecado, pedir perdão a Deus e, se possível, se reconciliar. É isso que ela deve fazer, reconhecer que pecou, não ficar tentando justificar, que tinha motivo. Não, reconheça o pecado, peça perdão a Deus e procure, se possível, se reconciliar com o cônjuge. Tá? Irmãos, então nós chegamos ao final. Eu agradeço a todos que estão seguindo essa série de estudo indutivo do Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe, que tenha uma semana próspera, abençoada, né, protegida por Deus. E se Deus assim permitir, na próxima semana queremos dar sequência ao nosso estudo indutivo.